minha mãe é a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma oportunidade de conversar com vocês e de aprender mais um pouco, de aprofundar. E hoje o nosso tema é um tema bem interessante, ao qual eu sinto sempre o desejo de estar me aprofundando, que é com relação à Santa Eucaristia. E falando de Eucaristia hoje, a gente vai falar sobre adoração. Os aspectos de uma boa adoração, né? O Santíssimo Sacramento, o véu do sacramento, por que Jesus está escondido, por que devemos adorá-lo, né? E eu começo com uma citação do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte, lá na parte 20, versículo 96, lá do Catecismo. A adoração é o primeiro ato de virtude da religião. Então, o primeiro ato do cristão é adorar a Deus, né? No Antigo Testamento, Deus vem nos falando muito sobre essa questão de adoração. E quando Jesus vem, a gente tem a oportunidade de adorar verdadeiramente aquele que está ali presente na nossa frente, né? Então, esse ato de adoração é um ato que a gente tem como cristão, de reconhecer Deus, de reconhecer Jesus, reconhecer o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, como aquele que criou tudo, aquele que fez todas as coisas, ao qual tudo a gente gira em torno de tudo que ele criou, né? E muita gente tem várias dúvidas com relação de como adorar, né? Isso é uma pergunta frequente, principalmente eu que já fui da Toca de Assis, e lá o carisma da Toca de Assis, eu sou da Toca de Assis, mas eu morei na Toca de Assis com os religiosos, e lá o carisma principal é a adoração ao Santíssimo e acolhimento ao pobre. Então a gente tem um jargão lá que é do altar de Deus ao altar dos pobres. Então a gente se alimenta da Eucaristia para que essa caridade ela seja mais efetiva. Então uma das coisas aí uma das virtudes que crescem muito na gente, que é o que Deus nos pede, é a caridade, né? Então, no final eu vou dar 4 passos para bem adorar, só que eu vou falar de alguns pontos, como por exemplo a adoração silenciosa. Muita gente tem dúvida de, eu vou chegar lá na frente do Santíssimo e vou falar o quê? Né? Acho que o primeiro passo é você reconhecer a agitação que tem dentro de você, né? Porque essas agitações elas vão vir, eu ia até falar já no próximo ponto, as distrações, as divagações que nossa mente tem, porque um exemplo, você está ali no dia de trabalho e passa no final do dia para adorar Jesus. Você tem aquelas agitações todas do trabalho dentro da sua cabeça que elas não param. Então, o primeiro passo é reconhecer que elas existem. Ajoelhe-se diante de Jesus. Vem já um terceiro ponto, que é qual é a posição que eu devo ficar, né? Então, geralmente a posição de adoração é de joelhos. Isso aí é uma coisa que você vai acostumando. Fica de joelhos 10 minutinhos, senta um pouco, volta a ficar de joelhos. Porque se você assume uma postura, uma posição sentado, em que você tem um conforto e a sua mente vai se desligando das coisas do mundo e vai entrando num nível de relaxamento, a tendência é o quê? É um quarto ponto que eu iria falar. É você dormir. Você não consegue se concentrar naquilo que você está fazendo. Então o seu corpo vai entendendo que vai desligando. E também vem a questão da linguagem corporal. Toda vez que você está de joelhos, você está numa posição de súplica, de quem está pedindo a Deus realmente uma graça, suplicando e por aí vai. Tá certo? Então, esse ato de ficar ajoelhado é um fato, inclusive, ascético, né? A gente tem esse ponto de você ter atitudes ascéticas, são basicamente quase parecidas com as penitências, né? Exemplo, tomar banho gelado e entregar isso para Deus, dormir no chão, entregar isso para Deus, ficar de joelhos durante uma adoração toda, isso é entrega para Deus, por mais que esteja doendo. Enfim, isso aí são atitudes ascéticas, que isso é um ponto que a gente pode conversar depois também. Mas, bom, esses são alguns pontos principais com relação à adoração para você ter uma boa adoração. Então, vamos recapitular.
Adoração silenciosa, silencia o coração das turbulências do mundo. Evitar as divagações mentais, as distrações. Entrou uma pessoa na capela, você olha. Passou um mosquito, você olha. Fica prestando atenção em outras coisas a não ser em Jesus. Então isso tudo é movimento que você vai fazendo para que a sua adoração fique melhor. A sonolência, tentar evitar a sonolência. Senta, ajoelha, isso vai te acordando. Ou então toma um café, um energético, enfim. No começo você vai acostumar. Até você acostumar, você tem que ir fazendo esses movimentos. Tá certo? E aí agora, para a gente finalizar nossa conversa aqui, não existe uma forma certa de adorar, existe uma forma melhor de se adorar. Então tem gente que chega ali e vai rezar o Santo Terço, tem gente que abre a Bíblia e vai ler um parágrafo da Bíblia, alguma coisa. Mas quando você tem uma adoração com mais, eu diria, com mais qualidade e de fato se expor ao Santíssimo, né? O Santíssimo se expõe a você e você se expõe a Ele. Quando você tem esses movimentos de rezar o texto, de ler a Bíblia, não que seja errado, tá? Você acaba perdendo um pouco o foco da adoração. Isso aí você pode fazer em outros momentos. Quando você está diante da presença do Rei dos Reis, o melhor a se fazer é realmente aproveitar de uma forma plena para que você tenha esse encontro pessoal e essa entrega, tá certo? Então, 4 passos que eu até anotei aqui seria a primeira: você chegou na capela, coração acelerado, às vezes está um pouco corrido, o Santíssimo está lá exposto. O primeiro passo é fazer a genuflexão. Você está diante de um rei, é o Rei dos Reis, é o principal. Faça a genuflexão, tenha uma postura de silêncio, de respeito. Tem gente que chega falando, senta de qualquer jeito no banco. Não, vá lá na frente do Santíssimo, ajoelhe com toda reverência, com toda piedade, tá certo? E faça silêncio, silencie os seus pensamentos. Fala: Deus, eu reconheço que eu tenho um pensamento X, Y, Z. Silencie o meu pensamento que eu quero me concentrar. A partir do momento que você entra nesse silêncio, você pode fazer uma adoração de louvor. Então, ou cantar uma música, se você tiver oportunidade, ou então meditar sobre uma palavra, sobre o evangelho do dia. Né? Então, primeiro passo, 15 minutos de silêncio. Segundo passo, 15 minutos de adoração e louvor. Terceiro passo é súplica e agradecimento. Então, é um momento que aí sim você começa a pedir, você começa a agradecer e por aí vai, né? Então, esse mais 15 minutos dessa forma. E aí vem a questão o quarto e último passo, vem a reparação e desagravo, né? Por várias atrocidades que acontecem com a Santa Eucaristia, pelos sacerdotes, pelas pessoas que não acreditam, enfim, por coisas como aquela lá da Porta dos Fundos que escarnecem Jesus, enfim, essas coisas horríveis que acontecem, e a gente tem esse último momento de desagravo, né, de reparação ao Sagrado Coração e nos colocando ali à disposição de Jesus para reparar, tá certo? Então, acho que com esses quatro pilares a gente consegue fazer começa a ter uma boa adoração, uma adoração diferenciada, tá certo? Então, só recapitulando: 15 minutos de silêncio, 15 minutos de adoração e louvor, 15 minutos de súplicas e agradecimentos e 15 minutos de reparação e desagravo. Então, só aí você já tem 1 hora de adoração, com muita qualidade, tá certo? Então é isso, espero que vocês possam, na próxima adoração, me colocar nas suas orações, tá certo? E vamos adorar Jesus, o Santíssimo Sacramento, tá certo? Uma santa noite, ou um santo dia para quem está assistindo de dia, e paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.